Olá, pessoal! Oi, torcida querida! No episódio de hoje, eu tô conversando com a Viviane Amaral. Ela é a mãe da atacante do Grêmio, Lara Júlia. Oi, Viviane, tudo bem? Olá, é um prazer estar com vocês aqui. Obrigada pelo convite. Ai, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, viu? Viviane, conta um pouquinho dessa história da Lara Júlia. Como é que começou esse interesse dela pelo futebol? A Lara, como muitos jogadores, né, começou no futsal, no time de São Leopoldo, na escola Gusti, e ela, através de uma indicação de um pai de uma das outras atletas, ela foi fazer um teste no Grêmio com 12 anos. E aí ela entrou na categoria sub-13 e permaneceu lá durante 6 meses. E aí a categoria de base fez o convite para ela integrar a equipe sub-15 para disputar a Liga de Desenvolvimento da CBF. Então ela subiu com 12 anos mesmo para disputar a liga e graças a Deus foi muito bem na liga e ficou permanente na sub-15. Ela já está há 2 anos na sub-15. Ela tem 14 anos, então ela está lá desde os 12. Nossa, parabéns, viu? E escuta, Obrigada. e desde o início, quando ela era pequenininha, a família sempre incentivou ela a jogar bola? Porque você sabe como é menina, né? Assim, tem famílias que não querem que a menina siga essa carreira, né, no futebol, preferem que elas tenham outra profissão. Como é que foi aí, na sua família? Na verdade, a Lara cresceu nos campos porque o irmão, que é 5 anos mais velho que ela, também jogava futebol. Então, como a gente sempre carregou ele para cima e para baixo para fazer peneira, para as escolinhas, para os campeonatos, então ela sempre esteve envolvida. Então, foi um curso assim, bem natural ela querer jogar bola também por sempre acompanhar. E aí a gente morava na época em São Paulo e tinha uma escolinha de futebol no condomínio e ela começou a jogar com os meninos mesmo e dali foi se desenvolvendo, né? Que foi bem bom para ela jogar com os meninos e aprender com os meninos. E ela sofreu algum tipo de resistência, assim, porque era menina, tá junto com os meninos, assim, como que era isso? Ela sempre se destacou, até com os meninos. Então ela sempre foi meio durona, assim, para jogar. Então, assim, ela não teve, e se ela teve, eu acho que ela nunca chegou pra gente para reclamar. Ela levou de boa e se deu bem. Graças a Deus, assim, nos times que ela jogou com meninos, ela sempre foi muito respeitada. A gente gostaria, né, desde pequena, que ela tivesse time só de meninas, mas não tinha, então tivemos que esperar um pouquinho mais até ela completar os 12 para a gente conseguir achar um time só de meninas para colocar ela. E ela pedia muito pra você, assim, Viviane, mãe, eu quero jogar bola, eu quero entrar num time. Ela conversava com isso, pequenininha, com você? Sempre, desde 5, 6 aninhos, ela querendo jogar bola. Chutar, ela sempre chutou, né? Mas ela sempre quis entrar em equipe assim de competição para ela disputar junto de igual para igual, assim. Ela sempre quis, sempre pediu, desde 5 aninhos. E quando ela foi pro Grêmio aí, ela participou de campeonatos e tal. Como é que foi a reação para você como mãe? Você falou, é isso mesmo, é isso que a minha filha quer, é isso que ela tem talento para fazer. Como é que foi? Eu tenho uma experiência com futebol também, porque Ah, eu fui legal. atleta profissional do América Mineiro. Ah, tá. Então, eu joguei futebol em Minas durante 3 anos. Então, assim, isso pra gente nunca foi empecilho. Então, sempre o que ela fala, eu quero ir, a gente faz todo o esforço para levar e carrega para cá e para lá. Então, assim, pra gente sempre foi muito tranquilo. E E o para ela foi meio que natural também, né? Porque as coisas foram acontecendo e a gente sempre disposto a carregar, então para ela facilitou um pouquinho as coisas. E você acha que ela se espelha em você, assim como jogadora de futebol também? Ela não me viu jogar, né? Porque Sei. eu joguei e eu não tinha ela ainda. Mas a gente conta histórias e Assim. hoje tem várias referências, né? Mulheres incríveis no futebol, que ela se inspira e que até dentro do Grêmio mesmo ela vê, assim,
atacantes igual a Maria, que é uma delas, que com 16 anos já chegou no profissional. Então ela vê esses exemplos assim e ela fica encantada, né? E eu acho que ela está dentro de um clube também que incentiva muito, que mostra assim, a qualidade das atletas, que tem uma equipe, uma comissão técnica maravilhosa. Então, assim, as coisas vão acontecendo e ela, graças a Deus, é cada dia mais incentivada a estar ali. Quer dizer que o Grêmio, ele tá todo já estruturado para o futebol feminino. Sim, o Grêmio hoje, ele conta com uma escola de futebol no CT Cristal, que é em Porto Alegre, e as categorias de base, acima da Sub-15, eles criaram um centro de treinamento só para as mulheres. Então, ela é totalmente separada do do centro de treinamento do masculino. Esse centro de treinamento exclusivos é aqui em Canoas, e eles contam com toda a comissão técnica, comissão médica, diretoria. Então, assim, é muito bem estruturado. Graças a Deus, o futebol feminino tem tomado assim, patamares desde a categoria de base que me impressiona pelo Sim. que eu vivi na minha época que eu jogava bola, que não tinha nada disso, e hoje é muito bem estruturado aqui. E a gente vê também, né, que os grandes times, assim, os pequenos também, mas assim, eu me refiro aos maiores, eles têm uma base, uma estrutura feminina, né? A gente vê aí o Palmeiras, o Corinthians, assim, os títulos, assim. Você acha que para a mulher jogar bola agora, né, para as meninas, assim, tá muito melhor o Brasil? Evoluiu? O que você tem? Nossa, em larga distância, né? Hoje você vê até pelos campeonatos que tem, porque antigamente a gente jogava e tinha campeonatos municipais, estaduais. Hoje não, já tem campeonato da categoria sub-17, sub-20, né, que elas viajam o Brasil todo para jogar. E a categoria sub-15 também, o gauchão, assim, muito legal, um celeiro, inclusive porque os pequenos times entram nesse tipo de campeonato e eles são vistos as atletas são vistas pelos grandes times, e não é passado despercebido, essas atletas têm sido puxadas para os grandes times da capital, e a Liga de Desenvolvimento também da CBF, né, que é sub-14, sub-16, também vai pegando essas meninas mais novas e vai preparando elas para essa rotina, né, de atleta que não é fácil, de viagem, de preparação. Então, assim, é uma estrutura, assim, tem começado uma coisa que é surpreendente, que é muito legal. Porque a gente está vendo aí grandes talentos surgindo no Brasil, né? Se a gente pega o futebol feminino e assiste, a gente vê os talentos que estão chegando, mesmo na seleção brasileira, assim. A gente conversou aqui com a mãe da Angelina, que está na seleção brasileira, né? Capitã, tá ali, ela joga. Então, ela também está falando como você. Está evoluindo bastante para essa nova geração, né? As mulheres estão ganhando espaço, né? Tanto é que a gente vê os torneios agora. Tem Brasileirão, Copa do Brasil, um monte de torneios, né? Os estaduais para mulher. Coisa que a gente não via há alguns anos atrás, né? E você... Sim, agora em dezembro começa a copinha, né? Da Sub-20... que é muito interessante também, que é outro celeiro, assim, sempre foi do masculino e agora começa com o feminino também, né? Então é muito legal. E você acha que a população, assim, brasileira, de modo geral, está aceitando bem o futebol feminino? Como é que você sente, assim? A gente não tem mais aquele preconceito? Como é que é? Ou não? A gente ainda está evoluindo? Está evoluindo. Estamos no caminho. Tá. Mas ainda um pouquinho longe de chegar, né? Até o investimento do masculino é outro nível. Tem muita coisa ainda para melhorar, mas estamos no caminho, isso que importa. Tá caminhando, né? Porque assim, por exemplo, vai ter a copinha, né? As meninas vão se destacar, tem mais visibilidade. Você acha que o feminino também tá ganhando mais visibilidade, como é o masculino? Sim, hoje em dia a gente vê jogos sendo televisionados, né, o que há muito pouco tempo atrás não acontecia, né, ontem, não sei, esses dias, saiu a nova tabela do futebol feminino para 2026,
quantos investimentos vão ser dados a mais, coisas que para a gente não poderia ser pensado. As mães jogadoras lactantes vão poder carregar os seus filhos nas viagens, entendeu? Até hoje essa situação não acontecia. E agora as coisas começam a ficar mais claras para os dirigentes, as exigências começam a chegar e as coisas começam a funcionar, né? Porque a gente sabe que estão começando os investimentos, mas também não é na mesma proporção que o masculino, né? Os investimentos, mas é uma coisa que é uma trajetória ali que está indo devagar, mas está evoluindo, como a gente está falando, né? Mas assim, você acha também que a gente vai conseguir evoluir na questão dos salários? Porque a gente sabe que o masculino, eles têm grandes salários e tal. Será que a gente um dia vai conseguir, as nossas jogadoras brasileiras, né? Assim, o mesmo patamar salarial? É uma coisa, é um sonho. Temos um sonho. Eu acho que assim vai demorar um pouco, né? E até a qualidade profissional das atletas também precisam melhorar. E eu acho que as coisas vão caminhando junto, né? É um caminho longo a seguir para chegar nisso, mas elas estão jogando bola, estão fazendo o que amam, estão, né, correndo atrás dos seus sonhos. Então, assim, o financeiro a gente deixa para quando chegar. A gente vai sonhando e espera que um dia chegue. Ai, com certeza vai chegar. Agora vamos falar da Lara, Júlia. A Lara, às vezes eu vejo que ela joga de camisa 7 ou 11, mas qual que é a posição dela, assim, no time da sua filha? A Lara é atacante, mas a Lara disputa com 2 ou 3 maravilhosas atacantes, que inclusive esse ano foram convocadas para a seleção brasileira sub-15, foram para o Paraguai, ganharam como se fosse a Libertadores da categoria. Então, assim, ela tem essas atletas esse ano sobem para o sub-17. Então, assim, a gente espera que esse ano ela consiga uma melhor colocação no time, porque esse ano, o último ano, ela foi reserva. Alguns jogos reserva, alguns jogos titulares, foi assim, ganhando, perdendo posição. Mas ela tem disputado bastante ali no ataque e tem melhorado bastante, tem feito muito exercício de força, paralelo aos treinos do Grêmio. Então, assim, eu creio que 2026 será o ano dela. Mas é também porque, como você já disse, ela é mais jovem, né? Ela passou por uma categoria, né, maior do que a dela, então também tem isso. Ela já está no 2015. Normalmente, cada jogador fica na sua categoria durante 2 anos, né? Como ela subiu antes, ela vai ficar 1 ano a mais. Ela vai ficar 3 anos na categoria sub-15. Então, ela tem esse ano ainda de sub-15. Os 2 últimos anos, elas foram campeãs, são bicampeãs gaúchas do sub-15. Ela foi para a Argentina também, convocada para sub-15 para disputar um argentinito. Elas foram campeãs lá, ela foi capitã e artilheira. Então, assim, ela tem ganhado o espaço dela e tem ido muito bem, graças a Deus. E assim, o clima de disputa, de disputa por espaço, como você está falando, de cobranças, de pressão, assim, das meninas, é a mesma coisa dos meninos, assim, dos jogadores? Elas sofrem a mesma pressão da torcida, do técnico? O que você acha? A torcida hoje, ela é mais uma torcida, assim, de pais, né, que acompanha a categoria de base e tudo. Então, assim, tem uma cobrança, mas não é tão grande. Agora, dentro da comissão técnica, a cobrança é forte. não se perdoa porque é meninas, né? Então, assim, o ano passado mesmo, esse ano, 2015, ela não fez uma boa liga de desenvolvimento. Então, ela era dada como uma revelação para esse ano. Mas, infelizmente, ela não foi tão bem como ela esperava. Então, a cobrança técnica foi muito grande. E a cobrança dela mesmo com ela foi muito grande. E ela conseguiu recuperar bem para o gauchão e fez bons jogos, marcou bons gols. Então, assim, foi bom, mas é muita cobrança.
Não, não é porque é menina que se dá mole, é pesado. É pesado também. E a tendência, a cobrança é aumentar, né? Vai evoluindo Sim. de categoria e aí vai aumentando a cobrança de todo mundo, né? Querendo Sim, a mais a gente jogar. fala muito isso com ela. Fala assim, olha, não pode. Se é o seu sonho mesmo, não pode desistir. E apesar que ela nunca pensou nisso, né? Porque ela é apaixonada com o que faz, mas a gente fala com ela. A cobrança. O que eu costumo falar com ela é o seguinte: se o técnico está te cobrando, porque ele vê potencial em você. Porque se ele não se importasse e se você fosse uma pessoa pronta a ser desligada, ele não precisava ficar cobrando, porque ele já tinha desistido. Então, pega firme a cobrança, pega firme a orientação e vai para cima, que o que ele está dizendo é o que é melhor para você. E é sempre o jogador ou a jogadora, eles estão sempre evoluindo, né? Porque muda de categoria, muda tudo, né? Muda o técnico, às vezes muda de posição. Não sei se ela já jogou em outras posições também. Ela já jogou ou não? Ela faz algumas coisas ali de meio de campo e tudo, mas a principal dela é na ponta esquerda mesmo. Para fazer gol. Gosta de fazer gol. O perfil dela e como é que é ser uma mãe assim de uma atacante, ponta, como é que é? Porque você sabe, né? Atacante é assim, faz gol, né? Aí a torcida vibra. E quando perde também, todo mundo fica bravo. Então você tem os dois tons, né? Como é que é Faz isso? parte, né? Tem que estar ali para os dois momentos, entendeu? A hora que erra e a hora que acerta. Mas a hora que acerta, com certeza, é muito melhor, né? E como que é a mãe Viviane lá na torcida? A mãe é aquela que organiza, que manda fazer camisa para todo mundo. É aquela que organiza o churrasco depois dos jogos. É aquela que grita, que chama, que dá bom dia no grupo do WhatsApp e chama todo mundo para participar. A gente sempre gostou de uma bagunça, de uma comemoração. Então, sempre pronto. É a que abre a casa para as atletas quando as que moram longe não tem como ir para casa e tem jogo no outro dia de manhã, dorme 8 meninas jogadas pela sala. E a gente ama essa bagunça organizada. E escuta, e essa questão, né, do desfile que elas fizeram aí, né? Que elas ganharam o título, né? O gauchão, não é isso? O sub-15? Isso, quanta emoção, né? Então, porque como é que dentro foi? de um jogo profissional, eles darem abertura para a categoria de base mostrar os seus feitos. Então, foi muito legal, o estádio estava bem cheio e elas fizeram uma volta olímpica dentro da arena, né, o principal estádio do clube, e fizeram a volta olímpica com a taça. Foi muito lindo, foi muito emocionante. E você então? Gritando, né? Como louca, como mãe louca, torcedora. Linda! Muito legal. Filma, coloca no Instagram e publica. É muito bom. Não, e a gente tem que comemorar, né? Porque a gente passa pelos desafios, pelos momentos difíceis. Não sei se ela teve já alguma lesão, mas ela é bem novinha também, né? Mas assim, tem esses momentos que as mães falam, né? A gente tem que comemorar. Porque Sim, ela teve uma lesão, ela ficou 2 meses parada com a torção no tornozelo, não é fácil, mas graças a Deus recuperou bem, e a gente ali sempre incentivando, levando, trazendo e comemorando, e em busca das festas, né, que é sempre bom. E tem que aproveitar mesmo. E ela, assim, como é que você fez para organizar a vida escolar dela? Porque eu sei que é uma rotina pesada de jogador, né? E leva para treino, e leva para escola, e tem prova, e as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Como é que você organizou a vida dela escolar? Ela estuda de manhã e os treinos do Grêmio são à tarde. Então, em questão dos treinos, é bem tranquilo. Quando tem competição, o Grêmio disponibiliza as declarações, né, de viagem ou de comparecimento, e a escola sempre foi muito parceira, sabe? Quando perde prova, trabalho, eles sempre repetem. Tem sempre o amigo, o companheiro da sala que tira foto do quadro e manda para ela. Ela é bem esforçada, tem as notas muito boas, graças a Deus, então eu nem preciso ficar muito em cima, muito cobrando, porque ela já se cobra bastante.
Então, assim, graças a Deus, a gente nunca teve problema com a escola, foi bem tranquilo. É, porque é uma rotina diferente, né? E fora que, assim, quando você escolhe essa profissão de jogador, você já fica mais afastado de tudo, até da convivência com os amigos e tudo, né? Porque você tem que focar. O jogador, se é isso realmente que o jogador quer, precisa ter foco e disciplina. Ela pensa assim também? Como é que é? Sim, ela é bem focada e a gente tenta, assim, criar um vínculo de amigos das meninas que estão ali também, né? A gente tem muita amizade com os outros pais também. Então, até às vezes, assim, a gente ama ir, principalmente quando é os Jogos do Gauchão, por mais que seja longe, a gente tem uma equipe de pai bem loucos, assim, sabe? Que viaja de madrugada para chegar nos jogos, 8 horas de viagem a gente vai. Então, os pais estão sempre juntos também. Então, quando volta, acaba que esse laço fica bem presente, né? Então, até quando nos finais de semana, às vezes que não tem jogo, a gente marca coisa junto. E tá todo mundo sempre junto. Então, assim, ela tem as amizades da escola, a gente mora num condomínio também, ela tem as amizades do condomínio, mas ela não tem muito tempo, né? Como a gente brinca, porque ela quase leva uma vida de profissional. Ela tem treino todos os dias, ela treina no Grêmio segunda, quarta, sexta e sábado, e nos outros 2 dias livres, ela tem um personal que ela faz trabalhos de carga. Então, ela tem treino de segunda a sábado e domingo tem jogo. Então, é bem corrido. Mas sempre arruma um jeitinho para encontrar os amigos, bater uma bolinha na quadra e sempre encontra um jeito. Porque o que a gente vê também no futebol masculino, mas também eu acho que é igual no feminino, as crianças vão mais cedo pro futebol, né? Os pais já começam, o filho já nasce, ou a filha nasce, já sai e começa a treinar. Já começa dali, né? Jogar futebol, já vê o talento, vai pra escolinha. Então, assim, tudo começa muito cedo. E a gente, ao mesmo tempo, a carreira não é tão longa, né? Porque você tem ali, você vai pro profissional, você joga um tempo. Então, assim, é muito esforço, muita dedicação, né? Sim. Mas quando se faz o que ama, acaba que isso nem pesa, né? As coisas vão decorrendo tão naturalmente que vai se encaixando na rotina de todo mundo e a gente faz com muita alegria. Então, apesar da pouca idade dela, ela conversa com você sobre o que ela espera do futebol? Sim, das frustrações, dos sonhos. A gente, principalmente eu e ela, né? Porque a gente sempre está ali na carona do carro, levando para lá, levando para cá. A gente está sempre falando disso, de onde precisa melhorar, de onde dá para, tipo assim, aqui dá para tranquilizar, vamos correr atrás dessa parte aqui. Então a gente está sempre conversando. E ela pretende, assim, o sonho dela é estrear no Grêmio, no profissional. O que ela fala? Ou jogar fora? O que ela fala sobre isso? Ou nem fala, né? Porque é tão novinha também. Como é que é? Ela não fala, eu acho que ela dá um passo de cada vez. Ela tá preocupada hoje, tipo assim, no que ela tem que melhorar hoje, ela correr atrás daquilo ali, melhorar um passinho de cada vez, né? Mas a gente sabe que o sonho dela, os olhos enchem quando ela vai por exemplo, na arena do Grêmio, e ela vê a seleção brasileira jogando, e ela fala, a seleção não, a equipe profissional do Grêmio jogando, né? E ela fala, mãe, aquela mulher joga demais, olha como que ela faz, olha como, sabe? E ela tá sempre atenta, assim, aos detalhes. E outro sonho é a seleção brasileira também, né? Porque ela vê as próprias amigas dela ali de equipe sendo convocadas. Então é um sonho dela também, jogar nesse nível dela ser convocada para a seleção. Pois é, e a seleção brasileira vai jogar no Brasil, né? Foi aprovado, né? A próxima Copa do Mundo, né? Copa, isso. Isso, a próxima Copa do Mundo é no Brasil, em 2027. E a gente está aí na torcida, né? Para que, talvez ela ainda não, né? Porque ela é muito novinha para estar no profissional o ano que vem. Mas que algumas companheiras que a gente tem aqui das mosqueteiras estejam lá nessa seleção. A gente viu o caso da Lorena, né? O ano passado, o ano retrasado, na Copa do Mundo, que era companheira delas aqui, que uma estava saindo de campo, elas estavam entrando, ou o contrário. E, assim, as experiências que ela trouxe, né, que ela contou para as meninas. Então, assim, é um sonho.
né, chegar na seleção brasileira e ser destaque de uma seleção. Então, a gente está na torcida ainda pelas mosqueteiras e, se Deus quiser, um dia que possa ser ela lá também. Você vê, e o Brasil, né, também sediar uma Copa do Mundo feminino, né? É uma forma também de valorizar as nossas jogadoras, né, no Brasil. E o futebol também feminino. Sim, uma visibilidade incrível, né? Mostrar para muitos brasileiros que ainda não conseguiram visualizar o futebol feminino que ele existe, que ele é bom, que ele pode trazer lucro, que ele pode ser viável para as filhas de quem não acredita, né? Que hoje tem um preconceito, que não deixa uma menina jogar bola, que não deixa... Deixem elas jogarem, vamos, né, um passinho de cada vez, mas vamos despertar para isso aí, porque o esporte ele é importante para meninas, para meninos, e estar ali dentro de um time, ele traz uma, sabe, uma educação esportiva muito grande, traz valores, né, que podem ser aplicados para a vida toda de um atleta. Então, assim, não só profissionalizante, mas que seja numa quadra de futsal, que seja em qualquer lugar, que essa Copa possa incentivar muita gente a permitir que as suas filhas se joguem, né, no futebol feminino, porque é muito lindo, é muito maravilhoso. Eu vivi isso, vivo com minha filha hoje e falo com qualquer pessoa. Participe do futebol feminino, porque é muito legal. É muito legal, uma oportunidade para as meninas, né? Eu acho assim, que o Brasil, né, vai, como você disse, né, vai conhecer a importância do futebol feminino. E os talentos também, né? As jogadoras que a gente tem no Brasil também, a gente vai conhecer de mais perto. Apesar de que essa seleção brasileira tá muito bem, né? A nossa, né? A feminina, tudo, tá Sim, tem empolgante. muita gente boa. Agora terminou, no mês passado, o Mundial da Sub-17. E tinha, inclusive, acho que 4 ou 5 jogadoras do Grêmio nessa Sub-17. Foi lindo ver as meninas jogar, foi muito legal. Foi no Marrocos, mas você pensa, de lá a gente já torceu tanto, já acreditou tanto. Imagina aqui dentro, né? Muito legal. Eu queria, assim, que você contasse, assim, ao longo dessa trajetória da sua filha, e você também como ex-jogadora de futebol, né? Também, assim, quais foram os maiores desafios, assim, dessa carreira de jogadora? Na minha época, né, foram todas as dificuldades. Não vou dizer todas, porque os meus pais, graças a Deus, eles nunca tiveram preconceito, então eles sempre, não vou dizer que incentivavam, né, mas eles autorizaram. Então, assim, eu participei com a autorização deles. Tudo começou assim, a gente participava como sócios num clube, né, que era o Clube do América. E aí um dia na secretaria o rapaz falou com a gente que estava sendo criado o time feminino do América. E como ele sempre via a gente ali nas quadras de futsal jogando, ele falou assim, você não quer participar? Vê se tem mais alguma menina que quer participar do time. E aí a gente foi. E aí era muito legal, a gente tinha um treinador bem bacana que incentivava bastante, que nos ensinou a jogar campo, porque na época a gente só jogava quadra, então a gente não sabia, então a gente aprendeu as regras do campo e a gente participava de muitos campeonatos assim na cidade ou no estado, viajava ao interior de Minas e era muito legal. O que a gente tinha de dificuldade? Os uniformes eram os que sobravam do masculino, as bolas eram o que sobrava, o campo, se a gente precisava treinar e o campo tivesse ocupado, a gente tinha que caçar um outro campo de várzea em qualquer lugar para treinar. Então, tipo assim, a gente nunca teve prioridade de nada. E aí a gente jogou durante 3 anos lá, e após 3 anos o América foi rebaixado de um brasileiro que ele disputou, e aí o clube precisava cortar verba de algum lugar. E aonde corta? No feminino, sempre. E aí foi extinto o time, e não teve o time mais do América durante muitos anos. Eu acho que passou mais de 20 anos sem ter, até ter a obrigatoriedade que foi quando o time estivesse na Série A, né? Uma obrigatoriedade da CBF. Mas até então não teve mais. Então, assim, essa foi a minha dificuldade.
E hoje, como eu te disse, assim, a estrutura que para ela, né, já está preparada hoje é muito melhor. Então, assim, a dificuldade que eu vejo hoje é para quando as meninas ingressam, não ter um time, por exemplo, da cidade ou escolinha de futebol já feminino. Normalmente o que tem são os times masculinos, e aí a menina entra naquela escolinha, ela vai participar de tudo junto com o masculino, né? Então é assim a primeira dificuldade. E as outras ainda tem uma quantidade pequena de campeonatos. Então, por exemplo, dos meninos, a gente vê que os meninos têm campeonato o ano inteiro. Já as meninas já têm um número mais reduzido de competição. Então, assim, elas treinam, às vezes, muito tempo e treinam 2, 3 meses para uma competição, sendo que poderia estar disputando como os meninos várias ao mesmo tempo e até dar mais oportunidade para mais meninos, né, participarem com mais times. Mas, tirando isso, tem evoluído bastante, sabe? Já tem competição, que é competições oficiais, né, da CBF, da Federação Gaúcha de Futebol aqui. Então, assim, já tem evoluído bastante. Tem muito a evoluir, mas já estamos com o copo meio cheio. Ah, que bom, viu? Muito bom. E é muito bom também a sua opinião como ex-jogadora, né? Porque você consegue realmente refletir toda e comparar as duas épocas, né? A época que você jogou e essa época que a sua filha está jogando. Olha, eu não sei se faltou mais alguma coisa que você queira falar, porque a conversa está muito interessante. Muito legal mesmo, assim, da carreira da sua filha, tudo. Você quer falar mais alguma coisa ou não? Eu quero agradecer a você, Cida, a sua equipe, e dizer que, assim, dê voz ao futebol feminino, dê voz às meninas que jogam, porque é um começo não, né? O começo foi lá na minha época, né? Que a gente plantou uma semente, mas ainda é um embrião, mas que eu creio que vai dar muita alegria ainda para o público, para os torcedores, para a nossa nação. Então, assim, é dizer para todos, incentivem as meninas que querem jogar bola, incentive a mulher no futebol, porque a mulher, ela, quando ela quer, ela pode estar onde ela quiser. Só basta a gente investir e a gente acreditar. Muito obrigada, viu, Cida? E eu quero também, de nada, eu que agradeço a participação e a sua mensagem. E eu queria também que você deixasse uma mensagem para as mães, né? Para as mães de boleiros, para as mães de jogadores e jogadoras também que acompanham aqui a gente. A gente tem aquelas que estão iniciando, sabe, Viviane? Assim, sub-11, 12. Tem as meninas, né, que já estão no 17, no 20, e também as que estão no profissional. Já conversei com algumas. A vida é feita de sonhos, né? Então, assim, se você sonha em ser uma jogadora, se você sonha em estar nesse meio, procure conhecimento, procure se preparar da melhor forma possível, porque nada cai do céu, nada é fácil. Mas se você for atrás, se você correr com seus objetivos, se você colocar na sua cabeça que você vai ser e correr atrás das coisas de conhecimento, de preparação, de tudo, você vai conseguir. Então, assim, se mantenha firme, seja menina, seja menino, se mantenha firme e dê o seu melhor, porque as coisas acontecem para quem vai à luta e quem quer. Obrigada, viu? Eu adorei, viu, Viviane? Nossa Muito obrigada. Senhora, você deu uma aula pra gente sobre futebol, sobre a importância do futebol feminino, a evolução, né? Comparou, olha, foi formidável. Muito obrigado mesmo. Sucesso para sua filha também, a Lara Júnior, lá no Grêmio, sabe? Obrigada. Que ela conquiste tudo que ela deseja, viu? E parabéns a essa mãe assim tão forte, firme e preparada como você é. Ah, muito obrigada. Muito obrigada. Contem comigo sempre que precisar. Olha, ó, um grande beijo, viu? Beijo. Tchau.